e daqui a pouco começar a criar, não só na tua casa, mas também nas tuas redondezas ou com seus amigos, uma zona dessas. Já pensou? Isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Imagina se a gente pudesse criar uma nova zona azul no mundo, né? Se a gente daqui a pouco conseguisse juntar uma população, juntar uma comunidade, juntar um grupo de pessoas tão grande que pudesse estabelecer a sexta zona azul. Seria muito legal, né? Mas para isso a gente precisa começar pelo menos com a gente. Então vamos começar pensando no que a gente pode colocar em prática, né? Ou outras coisas em relação à tua própria realização pessoal, né? Mas não deixar para depois, fazer já agora, porque conhecimento, quando a gente não pratica, ele não vale nada. Ele é só um enchimento, ele só ocupa espaço na nossa mente. A gente só consegue mudar aquilo que a gente coloca em ação. E por conta disso, então, alimentos de origem animal, não é que eles não comam, mas as porções deles são muito menores. Então, por exemplo, se eles consomem queijo, eles consomem os queijos que são produzidos naquela região. Normalmente, nos lugares onde eles consomem queijos, por exemplo, na Sardenha e na ilha também da Grécia, são queijos que vêm de cabra. Então, é um queijo que, enfim, as pessoas que canalizam as partes dos queijos, eu não sou essa pessoa, dizem que tem características diferentes dos queijos de vaca, por exemplo. Um outro ponto interessante, na ilha de Sardenha, na Itália, o azeite de oliva que eles consomem azeite de oliva, definitivamente, mas é um azeite de oliva, ou vinho também, que também é um alimento que muitas vezes ele é associado a essa dieta mediterrânea, que tu tem que tomar todos os dias, e que tu tem que besuntar tua comida de azeite de oliva. Não é bem assim. Essas regiões, eles têm esse consumo, mas eles têm um consumo que é diferenciado. É um pouco diferente da gente, por exemplo, que vai no mercado e compra quantas opções a gente quer e não necessariamente teve o contato físico para produzir aquele alimento, para depois produzir, né, para criar aquele alimento, para depois produzir ele e colocar ele ali na garrafa para estar disponível para consumo. Então esse é um outro ponto muito interessante para ter em mente. Essas regiões, por exemplo, na Sardenha, onde eles têm essas plantações de oliveiras, né, da azeitona, assim como, por exemplo, as uvas, eles têm toda essa parte onde eles são ativos, onde eles plantam esses alimentos, onde o fato deles, por exemplo, consumirem esses alimentos normalmente é num cenário de comunhão, onde eles encontram amigos, onde não é necessariamente todos os dias. É algo que os pesquisadores eles perceberam que isso é algo que faz com que una aquela comunidade, aquelas pessoas, aqueles amigos. Então, por exemplo, no momento que eles vão encontrar os amigos, que é um dos pontos que a gente vai citar agora também logo mais, é um momento onde, por exemplo, eles comem alimentos que tenham, por exemplo, essas delicatessen, esses alimentos que não são tão abundantes, que eles comem com uma certa restrição, como, por exemplo, queijos, como, por exemplo, azeite de oliva e como, por exemplo, vinho. Então, o fato é que nessas regiões eles têm esse consumo, mas é um consumo que é muito mais controlado, porque eles entendem que isso é uma iguaria, que isso não é algo pra gente comer assim, achando que isso é saudável, eu vou comer, porque essas regiões comem, eu vou comer, eu vou comprar no mercado, e enfim.